Nós aqui na Bimodais acabamos desenvolvendo, por necessidade, depois de bastante tempo de estudo, uma nova ciência que a gente chama de antropologia da sobrevivência. O que é isso aí, Nepô? Antropologia da sobrevivência é o estudo de como nós nos adaptamos, né? A espécie, o sapiens, se adapta ao longo do tempo. Quais são os padrões para uma tecnoespécie que nem a nossa poder se adaptar ao tempo. Então a gente vai na linha da Escola Canadense de Comunicação e os seus autores, né? E aí você começa pegando ali o livro, por exemplo, Sabercultura, do Pierre Levy, que eu recomendo que você dê uma olhada. Ele vai olhando, né, as revoluções midiáticas e vai comparando uma com a outra. E aí ele vai chegando a conclusões, e cada um que vai entrando a partir dessa perspectiva, em que mudou a mídia, mudou a sociedade, que é a frase do McLuhan, né? O Pierre Levy vai além, diz, mudou a mídia, mudou a civilização, ele introduz a palavra civilização. Então, se ele fala mudou a mídia, mudou a civilização, a gente fala, bom, então vamos comparar as mudanças de civilização e vamos tentar entender os padrões. Qual é o problema que a gente está tendo hoje para compreender o mundo digital? A mudança que a gente está vivendo é uma mudança estrutural, porque é uma revolução midiática civilizacional que já tivemos outras. O que acontece na sociedade quando acontece por que acontece e o que vem depois? Qual é a grande demanda que existe nessa perspectiva? Então a gente precisa, a partir daí, criar uma nova ciência que consiga abarcar essas coisas todas, né? E aí a gente vai olhando para os autores e vai construindo, a partir desses autores, perspectivas. Então, primeiro, somos uma tecnoespécie, somos a única que a gente conhece, e aí a gente tem essa primeira descoberta da antropologia da sobrevivência, que a gente herda isso do McLuhan. Depois, uma tecnoespécie, ela cresce demograficamente. Está aí à vista. Nós tínhamos em 1800 1 bilhão de habitantes, hoje nós temos 8. Então, como é que a gente consegue crescer demograficamente? Porque a gente cria tecnologias, novas tecnologias, novas cosmovisões, que cosmovisões é uma espécie de macroideologia, e depois ideologias conjunturais que a gente vai criando ao longo do tempo. Isso permite que a gente vá criando ambientes sociais mais sofisticados, e a partir dessa sofisticação a gente consegue lidar com mais complexidade. Mas o que é um ambiente social mais sofisticado? É um ambiente social em que cada indivíduo vai se empoderando de mais informação e a partir dessas informações e com as novas tecnologias, as novas cosmovisões e as novas ideologias, ele vai aumentando a participação para que a gente possa lidar com complexidade. Isso aí você vai pegar bastante a visão, né, do Adam Smith, da escola austríaca de economia, em que eles vão trabalhar bem com essa ideia, né? O Adam Smith fala de mão invisível, a escola austríaca fala de ordem espontânea, o Matt Ridley e o Pierre Levy, o Matt Ridley, que a gente vai passar a ler agora em abril na escola, e o Pierre Levy vão falar de inteligência coletiva, o aumento da taxa de inteligência coletiva. Então, o que acontece? O que é essa demanda? A demanda é, quando você vai aumentando a população, você precisa aumentar a responsabilização das pessoas. É a única forma sustentável de lidar com a complexidade. Porque você pode centralizar. Mas quando você centraliza, o que você faz? Você reduz, você começa a tomar decisões piores. Porque você tem que começar a tomar cada vez mais decisões e você não sabe o efeito do peteleco no dominó. Então, quanto mais você vai centralizando o peteleco, mais você não sabe quais são os efeitos da cadeia de dominós que vai cair. E quando você espalha os petelecos, cada um dando seu peteleco, você reduz o risco, né, de efeitos colaterais não pensados.
Então não é uma discussão se é bom ou é ruim, se é o que funciona. É assim que as coisas funcionaram no passado e é assim que a gente vai funcionar para frente. Então a gente chama isso de que vários nomes: descentralização progressiva. Se você quiser, para fazer a descentralização progressiva, você faz um processo de reintermediação, não de desintermediação. É uma desintermediação e uma reintermediação. No primeiro momento eu achava que era só desintermediar, não, mas reintermedia. Há um novo processo de reintermediação mais sofisticado, mas tem um processo de intermediação mais sofisticado. E aí você fala, aí a gente trabalha com descentralização progressiva e trabalha com responsabilização progressiva. Porque você precisa aumentar a responsabilidade de cada pessoa para trabalhar com isso. E aí a gente vai caminhar nessa direção. E eu acho que é essa análise que a gente está fazendo. Se a gente vê aí o mundo digital, a gente está criando tecnologias, cosmovisões e ideologias. No primeiro momento da digitalização, que é a reintermediação, né, operacional. E no segundo momento a gente está indo para a reintermediação organizacional gerencial, em que essa reintermediação gerencial a gente faz a reintermediação do gerente através da uberização, que é o que a gente está assistindo com mais intensidade agora, e depois da blockchainização, que também vem num processo crescente, que é a descentralização da uberização, indo mais além do que a gente vai ter, e a revolução vai caminhando num processo espiral progressivo. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.